mas é muito carinho, muito abraço a essa amiga. Programa Clarim Campeiro, aqui na Rede Tchê de Comunicações. Lembrando que amanhã, dia 7, domingo, a partir das 11 horas, carreteiro com charque de ovelha, lá no CTG Vaquianos da Fronteira. Feijão, salada e sobremesa, o preço de R$20 a marmita, tanto para levar como para comer no CTG. Promoção de cerveja de 600 ml, garrafa e tudo bem gelado. Um abraço lá para o Flávio Antunes e a Beta, eles que são hoje o casal patrão lá do CTG Vaquianos da Fronteira. E lembrando também que amanhã, no estilo delivery, arroz de gringo e salada para 2 pessoas, R$20. Faça sua reserva lá no CTG Farroupilha. E comemore com o CTG Farroupilha e concorra a uma mateira personalizada. É só postar uma foto tua ou de sua família no CTG com hashtag CTG Farroupilha 66 anos. Chegando ao final do nosso programa, queremos deixar um carinho e um abraço a todos, que tenham força para lutar as batalhas da vida, que tenham fé para vencer este momento difícil de pandemia que estamos vivendo, que tenham ânimo para jamais desistir, que tenham fé, esperança para que tudo dê certo, que tenham Deus para estar à frente de tudo e fazendo melhor por todos nós. Um abraço e um carinho e não esqueça, se cuidando, use máscara e álcool gel, que tudo será resolvido. Um abraço e um carinho a todos. Vibrante cheirando a chão, traz notas de clarinadas ribombando no rincão. É lindo ver-te cantando, mas quando abres a garganta, parece que no teu canto é o próprio. CYK 210, 590 kHz. Rádio Alegrete AM, Rede Tchê de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere.
Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Agora são 12 horas e 4 minutos e a temperatura é de 11 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. Um prazer estar conversando com a Agrosociedade de Alegrete e região. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos e estarei com você todos os sábados do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica Paulinho Camargo. Paulinho Camargo, Cidade Rural, tem a força de... Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Comunicado oficial, Esco GD Tecnologia em Energia, informamos que estamos atendendo a todos os clientes normalmente em nosso escritório, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Pela parte da manhã das 8 às 12 horas e à tarde das 14 às 18 horas na Avenida Tiaraju 1406, Edifício Pampatec. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Atenciosamente, Esco GD. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Cidade Rural, são 12 horas e 8 minutos. Me acompanha no estúdio hoje Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. Também Pedro Pires Pífero, produtor rural e também presidente aí da nossa Associação Saúde Rural. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco em mais um sábado e temos muita informação, não é mesmo, seu Pedro, Gilberto? Seu Pedro aí vem com informações bem diferenciadas, né, seu Pedro? Daqui a pouquinho vamos estar falando sobre uma corrente maravilhosa, a corrente do bem. Hoje também vamos falar sobre pecuária. Em seguida estaremos conversando com o Antônio da Luz, que é o economista-chefe do Sistema Farsul. Faz tempo, né, Gilberto, que a gente vem tentando uma entrevista com ele, que tem um estudo bem importante sobre o consumo de carne no mundo e também outros assuntos. E também temos que falar um pouquinho do arroz, né, Gilberto? A gente disse que não vai falar, né, seu Pedro, mas é muito importante a gente ir falando. Pois é, sim, mas nós tinha combinado para não falar do arroz dessa vez. Mas sempre tem uma pontinha, né, que fica, não é mesmo, seu Pedro? Enquanto o Paulinho tenta a ligação ali, seu Pedro, já começo conversando com o senhor sobre esta campanha que está sendo... que foi iniciada, não é mesmo? Bom dia, tarde. Cíntia. Bom dia, boa tarde. Né? O Gilberto, o Paulinho ali, e aos ouvintes.
agradecer já inicialmente, agradecer o espaço, né? Obrigado aí. E trazer para uma boa causa. Estou retornando aqui a segunda vez que eu venho no programa. Acho que mais uma vez eu peço música. 3 vezes eu posso pedir uma música. Nós podíamos pedir uma música. Mas só que é o seguinte, Pedrinho, tu não precisa agradecer o programa. É para isso, viu? O programa não, eu sei a liberdade que a gente tem aí com a Cíntia, tantos anos parceira aí, a gente sabe disso. Mas é uma campanha Agro do Bem Alegrete. Nós lançamos essa semana aqui com o Emerson Risati, eu vim aqui com o João, a Rádio Alegrete, e aproveitar hoje também, falei com a Cíntia, para a gente dar uma conversada sobre o que é a campanha Agro do Bem. Começou em Uruguaiana com o Ricardo Oiagem, da Unipampa, o Caju, e aí eles começaram a formatar uma ideia de uma... Cíntia, a qualquer hora tu Não, pode ir. A hora o que o Paulinho Antônio... tá tentando ali, só pode ir continuando. Aí, Gilberto, assim, começou lá e eles nos convidaram para participar do grupo para formatar isso e dar sugestões. Convidou o Márcio Amaral, eu, o Luiz Gomes e o Emerson Risati. E a gente começou a debater ali, isso já faz mais de mês. E a ideia era assim, normalmente as campanhas são urbanas, né? As empresas... a sociedade urbana que doa alimento e outras coisas que dê prioridade aí quando tem enchente. E aí a ideia é que o agro se organize para fazer essa doação. Então, por isso que é o Agro do Bem. Começou lá e replicar em outros municípios. Então, Uruguaiana já lançou também, começa segunda-feira ali, dia 8, as doações. Claro que eles já estão recebendo antes. A gente abriu uma conta na Sicredi e a ideia é que as empresas, os produtores, as empresas ligadas ao agro e os produtores doem. A gente deu preferência por cesta básica, porque aí ela já tem ali a quantidade de alimento e o que precisa para a família, fica mais fácil também, né? Para te chegar na família, largar a cesta já está suprida em parte, claro. E a gente tem visto que os polos, o Márcio levantou uma coisa, normalmente os polos, eles não são beneficiados com essas campanhas que acontecem na cidade, normalmente é os bairros, né? Exatamente. Então, assim, qual é a nossa ideia? Parte disso aí, ou a totalidade, não sei, depende do que a gente arrecadar, vão priorizar para os polos. Tem famílias que dependem daquela merenda ali, né, os alunos da merenda escolar e a família em si, aí se perdeu esse poder aquisitivo na cidade também, no campo parte se perdeu, então a ideia é levar para lá. Então seria o agro, ajudando o agro também, porque aquelas pessoas trabalham, na sua maioria os pais, os alunos que estudam no polo, os pais trabalham nas propriedades. Então seria nas vilas, são vários polos. Então seria isso aí, direcionar um pouco desse arrecadado para lá. Então tem a página no Facebook, tem a conta entrando ali, dá para depositar direto. A pessoa que não quiser comprar cesta básica ou outro tipo de alimento, nós priorizamos a cesta básica, não é exclusiva a cesta básica, pode doar o que quiser, né? Mas a cesta básica pela facilidade. E o recurso que se arrecadar durante essa semana, nós vamos transformar em cesta básica. E aí como é que vai ser? Nós vamos pegar um polo lá, vamos dizer o polo da Conceição. A Secretaria de Desenvolvimento vai nos dar as famílias que precisam, que elas que têm essa relação, e aí nós vamos direcionar para elas. Vai ser arrecadado e tem que entregar, vai ser entregue no Sindicato Rural, na Venâncio aqui. Claro. A Carla Quinteiro tem ali, vai ficar responsável por isso aí, vão juntar tudo e depois lá no final vão contabilizar o que deu ali, o que der de recurso vai se comprar em cesta básica, o que for cesta básica a gente vai ver, fazer o levantamento, vai direcionar. Então seria assim, o agro ajudando com o que ele produz, alimento. Então Exato. Seria o agro, né, ajudando também dessa maneira. E é muito importante cesta básica e é muito importante essa coisa de olhar para os polos, porque a Conceição lá, por exemplo, que tu usou o nome e os outros polos também, Sim. não deixa de ser um bairro de Alegrete, né? E eu me lembrei muito, Gilberto, da iniciativa da Associação dos Arrozeiros, na Semana Arrozeira,
direcionando o aprendizado aos polos, né? Exatamente. Tudo. Então, assim, ó, eu acredito que seja uma iniciativa boa, né? E que vai proporcionar para nós um retorno interessante em auxílio, né? Sempre é uma iniciativa, sempre é boa, principalmente essa de contribuir assim. Com certeza é uma iniciativa boa, e até mais porque é um social que neste momento da pandemia está se tendo a necessidade de fazer ações, né, sobre todos os assuntos. E aí eu acredito que terá o apoio geral da população nossa, principalmente do agro, né, para esse. Parabéns para vocês, parabéns para a equipe que tomou essa decisão. Quando né? ele me mandou aqui, eu achei bem interessante, porque essa pandemia ela vem nos mostrar muitas coisas, né? Ela vem nos tirar fora da caixa, daquilo que nós estávamos vendo ultimamente. Hoje pela manhã eu estava escutando a Rádio Guaíba e o jornalista entrevistou o secretário de Agricultura do Estado, perguntando sobre a questão de se haveria ou não a Expo Inter. Sim, vai haver, e com muitas modificações, principalmente tecnológicas, Gilberto. Então, as coisas vão se transformando e é esse o caminho, e é para isso que nós temos também que nos alertar, né, para essa questão aí também da tecnologia e da internet. Agora são 12h16. Conversamos por telefone com Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul. Boa tarde, Antônio. Seja bem-vindo e obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Cíntia. Prazer meu estar contigo, com toda a comunidade de Alegrete, em particular os produtores rurais. Muito obrigada, Antônio. Está aqui comigo o seu Pedro Pífero, né? O senhor conhece muito bem, também Gilberto Pileco, ambos produtores rurais. Antônio, nossa conversa é sobre este estudo da carne no mundo. O que ele nos revela, Antônio? Bom, Cíntia, antes deixa eu então dar um abraço no Pedro Pífero e também no Gilberto Pileco, meus amigos queridos. Esse estudo, ele nos mostra muita coisa, muita coisa. Aliás, eu não sei nem se tu está falando das carnes como um todo, ou se está falando da carne suína, bovina, de aves, ovina. Como um todo, como um todo também, Antônio. É bom que as pessoas já tenham toda essa informação, não é? Claro, a gente fez um estudo, até porque nós somos Farsul, né? E a Farsul, ela engloba todas as produções. Eu sei que suínos e aves não são muito comuns para a comunidade alegretense enquanto produção, mas ela é em vários outros municípios aqui do estado que também para nós são importantes. Então a gente sempre, quando faz esses estudos, tenta abranger o máximo possível. Nós fizemos um estudo, para quem não sabe, entre 1990 até 2020, com projeções para 2028 do consumo de carne no mundo per capita, país por país. Então a gente quer saber o seguinte: se mudou a forma de consumir em termos de volume por pessoa de 1990 para 2020 e as projeções da OCDE para 2028 em cada um dos países. E a gente começa a notar que há uma mudança muito grande da posição dos países no ranking de consumo per capita. E tem, de maneira geral, falando assim de todas as carnes, né, o somatório delas, pensando no quanto que uma pessoa em média consome de proteína animal ano, e o ranking dos países nesse sentido, algumas coisas ficam muito, muito claras para nós. A primeira delas é que só é um grande consumidor quem é um grande produtor. Nenhum, olha só, vou repetir, nenhum país que ponteia o ranking de consumo per capita não é um grande produtor. O Brasil, ele está à frente de nações ricas, Suíça, Noruega, Canadá, Inglaterra, nada se compara ao Brasil. O Rio Grande do Sul, inclusive, está bem acima da média nacional. Por que nós consumimos mais do que países ricos? Por que nós temos uma dieta baseada em proteína animal
melhor, mais avançada, com maior valor agregado, com maior qualidade do que países que são muito mais ricos do que nós, porque nós produzimos. Simples. Então, se nós somos um grande consumidor, se comer carne é uma coisa natural para nós, normal, aqui enquanto eu falo, muitas pessoas certamente estão comendo e estão olhando lá para o seu pedaço de carne. Isto saiba que não é comum no mundo. No mundo, o normal é muito vegetal, grão e pouca proteína animal, porque proteína animal é um produto de altíssimo valor agregado, é um produto caríssimo no mundo, só que países que são produtores, eles têm disponibilidade interna. Outra coisa que esse estudo nos revela é que quanto mais tu exporta, mais tu consome internamente. Ou seja, aqueles movimentos que muitas pessoas reclamaram, está exportando para a China. Não, tem que exportar para a China mesmo. Quanto mais exporta, mais consome. Por quê? Porque para produzir para fora, quanto mais eu produzo para fora, mais eu preciso ter disponibilidade interna. Porque sempre, por mais que eu produza para exportar, sempre a esquina do frigorífico está mais perto do que Xangai. Então a pessoa que está no país produtor, ela tem muito mais disponibilidade. Então, se exporta é excedente. Quanto mais produz, mais barato fica o preço internamente. Então nós temos que valorizar as exportações e não condená-las. Isso é outra coisa que o estudo nos mostra. E outra coisa fundamental que o estudo nos mostra, deixa claro algo que para nós, economistas, é muito claro, mas muitas vezes para as pessoas não é. O consumo de carnes está intimamente atrelado ao ambiente econômico. Então a gente vê ali nos anos 90, os países como um todo, ali na segunda metade dos anos 90, com aquelas crises todas que aconteceram ali, tigres asiáticos, crise da Rússia, enfim, tivemos muitas e muitas crises na segunda metade dos anos 90 e aquilo prejudicou o consumo do mundo, diminuiu na maioria dos países. Nós vemos que o Muro de Berlim foi fundamental. Quando cai o Muro de Berlim, países como Rússia, como China, como Vietnã, eles adotam o sistema capitalista. Simplesmente há uma explosão de consumo, porque a dieta deles melhora muito, porque as condições de vida melhoram muito, porque a renda deles melhora muito. Então, países que estavam do outro lado do muro, digamos assim, né, metaforicamente falando, do outro lado do muro, eles têm uma explosão de consumo dos anos 90 para cá, a partir da queda do Muro de Berlim. Quando a gente vai um pouquinho para trás, a gente vê que antes do muro eles não comiam praticamente nada. Tanto é que essas heranças culturais que a China tem, por exemplo, de comer essas coisas pavorosas que terminam gerando pandemia, isso é herança daquele tempo, né? Então, nós vemos claramente que no momento que cai o Muro de Berlim e alguns anos depois eles começam a reconstruir a economia dele, mas no modo capitalista de produção, sobe absurdamente, depende do produto, né? Tem carne que chega a sextuplicar o consumo per capita. Então, realmente, eles dão um salto muito grande. A Rússia mesmo é um país que, enquanto a União Soviética nem aparecia nas estatísticas, hoje é um dos maiores consumidores de proteína animal. Então, outro momento que a gente viu, né, o Plano Real, por exemplo, quando nós temos a estabilidade econômica no Brasil, a gente para de ter aquela inflação maluca que a gente tinha, o consumo de carnes explode no Brasil, em particular de frango. Então, a estabilidade econômica, a estabilidade, a previsibilidade, uma economia organizada, isto é determinante para o consumo de carnes. E, claro, políticas sociais, políticas distributivas, políticas de apoio às classes que têm menos acesso ao consumo, a ascensão delas ao consumo, o que se dá principalmente, eu vou repetir, principalmente pelo crescimento econômico e não por uma política específica,
nós vemos claramente que isso também tem um impacto muito grande em termos de consumo. Então, de maneira bem resumida, porque a gente fica olhando aqueles gráficos em movimento, aquilo é viciante, né? A gente olha 1000 vezes e em todas as 1000 descobre uma coisa diferente, uma particularidade de algum país. Mas até sugerimos a todos que ainda não viram, que procurem lá no site da Farsul, que procurem aí nos WhatsApps, enfim, porque está circulando, porque é bastante interessante. Bom dia, boa tarde, é o Gilberto. Boa tarde, Gilberto. Com certeza, eu queria também que o Pedro aqui interagisse contigo aí, porque nós temos falado muito aqui no programa do arroz, e eu tenho dito que nós temos que falar bastante também da carne. Então temos que aproveitar a tua disponibilidade hoje, Antônio. Mas uma coisa que eu quero, que eu não entendi bem, quando você falou sobre a Rússia agora aí. A Rússia é o maior, não era e é o maior, o que você falou? Ela não é o maior, mas ela sequer aparecia entre os principais consumidores de carne no mundo, e hoje já é um dos maiores. Está ali pelo, não vou lembrar de cabeça, mas está ali pelo 10º ou coisa parecida. Claro, ele é um grande consumidor de carne, é isso? É um grande consumidor de carne per capita. Per capita, entendi. Per capita. É um grande consumidor per capita de carne. Nós, por exemplo, nós somos um grande consumidor per capita, nós somos o 4º, nós estamos atrás dos Estados Unidos, estamos atrás de Israel, estamos atrás, que é um grande produtor de frango, né? Eles produzem muito frango, estamos da Austrália e da Argentina. Claro. Me diz uma coisa, e para o Brasil, para nós exportar, qual é os mercados que você enxerga aí, a China, e qual é o outro? Isso é um ponto interessante. Nós, até mais de uma vez, tivemos a oportunidade de falar disso aí em Alegrete, anos atrás, e cada ano que passa a gente fica com mais convicção do nosso entendimento. Nós passamos muitas, não são nem anos, são décadas mesmo, perdendo nosso tempo com a Europa, né? Nós cansamos de dizer isso e vamos continuar dizendo. Insistir com a Europa é uma perda de tempo. É a mesma coisa que eu querer vender tênis em um país que a temperatura média é 50 graus e que as pessoas costumam usar chinelo. É uma perda de tempo. Nós temos que vender para onde cresce, para onde o consumo está expandindo e não para onde está contraindo. Nós temos que fazer negócios e buscar fazer negócios e perguntar para o nosso cliente o que ele quer, como ele quer, para quem compra e não para quem é comentarista, para quem é palpiteiro. A Europa é palpiteira, ela é comentarista, ela dá palpite, ela dá palestra, ela exige um monte de coisas e não compra nada. É aquele cliente chato, mala, que entra na tua loja, experimenta tudo, prova tudo, bota defeito em tudo e não leva nada. Na outra semana, ele está lá de novo, fazendo a mesma coisa. Isso é a Europa, para mim, no mercado de carnes. Claro. Agora, nós temos outras nações no mundo que estão num processo de explosão de crescimento de proteína. Por exemplo, a carne bovina, ela é mais, enfim, mais comum para nós. Os chineses consumiam, lá no início dos anos 90, 300 gramas per capita ano. Eles estão consumindo 4 quilos hoje. E eles, então, vejam... E nós, se eu não me engano, é 8. Oi? Nós é 8, o Uruguai é 14, é mais ou menos assim ou não? Eu não lembro direito. Não, nós somos 25, se não me falha a memória, e o Uruguai é mais. Só que o Uruguai tem um problema, ele tem série quebrada e ele não tem projeções para 28. Claro. Por isso que nós não colocamos o Uruguai no nosso estudo. Mas ele consome mais, e a Argentina também é 30 e poucos. Claro. Agora, quando a gente pega todas as carnes, a gente consome mais que eles. Porque a gente consome mais frango, mais suíno. Eles consomem pouco. Claro. Então, em relação a nós.
Agora, a gente consome mais proteína animal que eles. Eles consomem mais carne bovina, a proteína bovina. Claro. Então, o que acontece? Tem países como o Vietnã, como a Coreia do Sul, como a China, como outros países asiáticos, a Indonésia, são países, a Tailândia, são países que consumiam 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, e que agora está consumindo 2, 3, 4, 5 quilos. Só que isso, eles dobram o consumo, a cada 5, 6 anos eles dobram. Então imagina, o próximo, daqui, sei lá, 6, 7 anos, a China vai dobrar de novo. Só que ela não vai dobrar de 300 gramas, agora ela dobra de 4 quilos. Aí vem para 8. Ou seja, nesse ritmo, daqui uns 12 anos, ela já está em 16. Só que tem que multiplicar isso por 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Então percebe que isso é uma oportunidade enorme. Enquanto isso, a gente vê os países europeus reduzirem o seu consumo. Então, por isso que eu acho que a gente perde um tempo danado. Aí vem uma missão estrangeira da Europa, que a gente, ai meu Deus, os europeus vão fazer uma missão. Eu já até sei o que vai dizer o relatório. Não precisa nem vir. Eu já sei até o que vai ter escrito. Vão botar um monte de defeito em tudo, achar tudo muito ruim. E claro, eles têm um processo lá de defesa da produção deles. Ok, né? Eles têm um sistema de subsídio. Quanto mais entrar produto estrangeiro lá, mais vai cair o preço. E quanto mais cai o preço, mais eles gastam, gasto público, né, com subsídio. Eu entendo a situação deles. Só que, bom, tudo bem, faz aí teu modelo, foi uma opção de vocês, a gente respeita, só não fica enchendo o saco. Me diz uma coisa, e a China hoje, no final do ano aí, início desse ano, janeiro, ela deu 1 bilhão 400 e poucos habitantes. E a Índia, 1,380. A Índia deve, agora este ano, até o final do ano, início do ano que vem, ela deve passar a população da China. Como é que está a Índia nesse mercado da carne? É bem observado, Gilberto. A Índia, ela tem questões religiosas que todo mundo conhece, só que eu acho que essas não são as mais importantes para o consumo de carne. Tá? Eu acho que o grande problema deles não é cultural e nem religioso, é pobreza mesmo. A Índia é um país extremamente pobre. Ela tem uma economia grande porque o país é imenso, porque eles caminham para ser o país mais populoso do planeta. Mas eles, per capita, eles são paupérrimos. E isto conflita com o consumo de proteína. Né? Agora o Gedeão mesmo, nosso presidente esteve lá na Índia acompanhando a missão do governo brasileiro, acompanhando o presidente Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina, que representava a CNA, e ele resolveu, no final da missão, se desgarrar da missão, não voltar para o Brasil, e às custas dele, que tem que ter passado, deixar bem claro, ele resolveu dar uma volta na Índia para conhecer melhor e ver com os olhos dele. E ele nos mandou muitas fotos das coisas que ele via, ele ia nos mandando fotos para que a gente acompanhasse. É um pavor, As pessoas, é uma coisa que lá é muito desejada, esterco de bovinos. Eles têm um rebanho muito grande, esterco de bovinos é uma coisa para eles que tem valor. As pessoas andam na rua juntando esterco. Por quê? Para secar. Porque isso é combustível. Eles queimam. Quando o pessoal... Para aquecer comida, fazer comida. Realmente, quando o pessoal fala, eu já sabia disso, quando tem, pelo menos uma região da Índia, que uma pessoa me confirmou isso e me mandou fotos, isso há 10 anos atrás, que ele disse que a vaca lá na China é sagrada, mas não é sagrada por ser uma coisa, ela é sagrada porque ela fornece o combustível, o esterco, para muitas gentes conseguem fazer sua comida com esterco seco. Realmente. Eles fazem uns blocos, uns quadrados, isso. Assim, esterco seco, é um horror, é uma cena horrível. Então, a vaca, tendo uma vaca em volta de casa é uma coisa sagrada por causa disso. Ela fornece... Eu vou fazer um exemplo bem grosseiro, tá, Gilberto? Até peço desculpa das pessoas, mas é que é para entender bem o que eu estou querendo dizer. Por que no Afeganistão eles têm culturas
inclusive de extração, de fazer um flagelamento nas mulheres lá, arrancar clitóris, etc. E em Dubai, lá nos Emirados, como não só Dubai, mas todos os Emirados, eles são muçulmanos, eles rezam para o mesmo Alá, mas eles têm um ponto de vista, encaram a vida de uma maneira completamente oposta ao dos talibãs ou outros grupos radicais ali do norte da África, por exemplo. Por que isso acontece? Renda, aumento, crescimento econômico traz renda. As pessoas se alimentam melhor e vivem melhor. Acessam mais educação, acessam mais cultura e deixam de ser primitivas. É simples. Né? Então, a Índia, ela tem algumas coisas primitivas, medievais, porque eles, do ponto de vista econômico, eles não vivem muito diferente do que se vivia em média na Terra ou na Europa, né? Que era o continente mais desenvolvido na Idade Média. Eles vivem parecido como a Europa vivia na Idade Média. Então, é natural que eles tenham ideias e pensamentos de pessoas da Idade Média. Agora, a Índia, ela vem dobrando a sua renda per capita num intervalo, não vou me lembrar bem, mas algo assim, cada 6 anos eles dobram a renda per capita. Só que eles dobram ainda sobre uma base fraca, né? Mas estão dobrando, o crescimento é exponencial. Então, daqui, quem sabe, uns 20 anos, a Índia ela vai estar representando para o planeta, em termos de locomotiva do crescimento econômico global, o que a China representou nos inícios dos anos 2000. Então, é mais ou menos, mais que a coisa para daqui uns 20 anos, mais ou menos. Eu costumo dizer que a China paga meu salário e a Índia vai pagar minha aposentadoria. Antônio, um abraço, Antônio, Pedro. Tá? É sempre um prazer estar te escutando aí. E eu tenho dito assim da importância que é esse trabalho que a Farsul tem feito em análise, para quem trabalha e quem tem acesso e tem que fazer leitura de alguma coisa. Hoje a Farsul é referência não só para os produtores, né? É referência em mercado. A gente está, através das análises, o mapa, CNA, então a gente tem visto isso. E isso é importante, né? O Brasil, eu estava falando para a Cíntia de um todo da carne aqui, a importância de fazer a leitura, que a gente sabe que a carne isolada não se faz, né, uma análise. Quando começa o poder aquisitivo, que tu disseste bem aí, que a gente sabe que melhor o poder aquisitivo, ele vai para a proteína, assim como vai diminuindo, ele sai da carne bovina e vai para a de frango. Então, a importância da carne de frango para a gente ver como é que anda o mercado. Assim como exportação também. O Camardelli tem dito, e a gente tem visto, que o Brasil ela produz, vamos dizer, 3 tipos de carne. A culinária, ingrediente, culinária e gourmet. Gourmet, ele abre a boca e diz que é o Rio Grande do Sul, né? Então, como tu disseste assim, da Europa, né? O produtor, como produz no Rio Grande do Sul carne gourmet e ela é uma carne de qualidade, ela sempre tem ideia de alcançar novos mercados. Mercado gourmet. São mercados exigentes, são restaurantes, churrascarias, só que o Brasil exporta carne, né? É ele que exporta, não é o Rio Grande do Sul. E hoje o mercado exige carne, preço baixo e quantidade. Então, por isso, né, que o Brasil está o maior exportador de carne. Ele tem preço e tem quantidade. E principalmente a ingrediente culinária, ela não vai a gourmet. Até pelo contrário, a gourmet, o Brasil importa carne gourmet. Tá aí a Argentina, entra carne da Argentina, Estados Unidos, Austrália, né, para os restaurantes. Então, aí eu venho assim, como é que a gente conseguiria, através de uma ação, ou não sei, eu sei que é muito difícil separar o Rio Grande do Sul, mas como é que a gente poderia diferenciar e deixar de vender boi e agregar o valor na carne gaúcha que ela realmente ela tem, né? Ela poderia agregar por causa do valor da qualidade da carne e tirar do restante do Brasil, porque o restante do Brasil vende boi,
E nós estamos vendendo boi hoje, né? Tanto que a cotação da arroba, ela vem de São Paulo, vem baixando, né? E chega no Rio Grande do Sul. Nós não nos diferenciamos por produzir carne de qualidade. Qual seria, assim, se tu tem uma ideia de separar e do Rio Grande do Sul agregar valor realmente e respingar no produtor essa carne de qualidade? Pedro, é muito inteligente a sua pergunta e é um desafio enorme isso daí que você está falando, porque veja, em primeiro lugar, né, nós temos demanda por carne gourmet, que é a nossa, no mundo inteiro. Na China não pensa que o pessoal da China quer só traseiro, não. Eles querem cortes, eles querem qualidade, eles querem produto, enfim, para alta gastronomia, enfim, esqueci o termo que eles usam lá. Enfim, também não importa. Eles têm um termo específico para isso que eu nesse momento não me lembro. Que até inclusive eles dizem que nos próximos 10 anos, até 2030, eles vão inserir 400 milhões de chineses na classe média. E é a partir da classe média que a gente começa a ter consumo gourmet. Não é só o rico, não é só o trilhardário. As pessoas de classe média também têm consumo gourmet. Né? E claro que não nas mesmas quantidades. O gourmet para o rico é o dia a dia. O gourmet para a classe média é o final de semana. Mas ele tem acesso, ele começa a ter acesso. E tudo na China a gente tem que multiplicar por um monte de zeros, né? Com um número posterido de um monte de zeros. Então isso gera um impacto bastante significativo. Nós temos muitos lugares do mundo em expansão e com uma demanda aflorada para o consumo de carnes gourmet. O problema é que quando a gente vai se vender lá fora, e o Brasil faz isso bem, viu? Não dá para reclamar não. Acho que o Blairo Maggi, enquanto ministro, fez isso muito bem. A ministra Tereza Cristina faz isso muito bem. A Apex, ela se voltou para o agro, né? Já há um bom tempo, ela tem apoiado muitas ações do agro no mundo. O problema é que tu participar de uma feira internacional, ela é um custo muito, muito alto. E o espaço é restrito e pequeno. E lá, muitas vezes, quando a pessoa senta e nos dá a oportunidade de explicar para ela como é que é a carne do Brasil, tenta se mostrar o produto gaúcho de maneira diferenciada. O problema é que nós não enxergamos, assim como nós não enxergamos, eu pergunto a vocês sabem as regiões da Argentina, que está aqui do lado, aqui a 200 quilômetros de vocês aí. Assim, será que nós sabemos as diferenças que tem do rebanho e da qualidade da carne argentina conforme a região dela? Será que a região de Buenos Aires produz um gado igual lá de Corrientes, ou de Santa Fé, ou lá do Sul, lá da Patagônia? A gente consegue falar sobre essas diferenças da qualidade? E tem. A gente não sabe a diferença aqui dos argentinos, que estão aqui dentro da gente. Imagina um chinês saber a diferença da carne no Rio Grande do Sul. Né? Então, ou um próprio europeu, né? Ou um americano, sim, então faz. Qualquer pessoa fora daqui, eles mal sabem do Brasil. Eles recém estão aprendendo que a carne do Brasil não é dura e ruim, porque essa imagem, né? A imagem que as pessoas têm da carne do Brasil é uma carne ruim, é uma carne magra, sem graça, sem gosto e dura. Essa é a percepção da carne brasileira, em média no mundo. Agora, as pessoas estão se dando conta que a carne do Brasil não é tão ruim assim. E acho que para nós chegarmos no gourmet, mas aí eu quero abrir um parênteses aqui, eu não sou especialista de marketing, aí agora eu estou falando conversa de boteco, tá? Minha opinião. Não tenho nenhum compromisso com ciência por detrás, apenas a minha opinião. Eu acho que nós não vamos conseguir diferenciar o Rio Grande do Sul enquanto nós não dermos o primeiro passo
que é as pessoas terem uma percepção positiva da carne do Brasil, onde nós estamos lá no meio. Quando as pessoas se derem conta que a carne do Brasil é boa, elas vão começar a se interessar mais pela carne brasileira. E aí nós vamos ter a oportunidade de fazer diferenciações. Mas neste momento, sinceramente, eu acho muito mais possível, não é o que eu quero, eu acho muito mais possível nós conversarmos com o brasileiro sobre a nossa carne, que tem muito espaço para carne gourmet no Brasil, tem mais do que a gente produz, diga-se de passagem. Se o brasileiro quisesse consumir só carne brasileira gourmet, a gente nem dava conta. Então, talvez, o primeiro passo para nós é gourmetizar a carne gaúcha no mercado brasileiro, porque nem no mercado brasileiro ela é absolutamente reconhecida nesse sentido. Você vai ver isso lá nos grandes restaurantes e tal, mas os restaurantes médios, que é quem fazem a roda girar com velocidade, muita gente não faz nenhuma diferença. Eu tenho uma foto disso. Uma vez eu estava lá no Nordeste, numa praia, lá em Porto de Galinhas, e estava lá um restaurante lá se gabando que a carne dele era argentina. Uma grande coisa, mas por que ele bota aquilo, né, de maneira exposta? Por conta da percepção que as pessoas têm da carne argentina. Antônio, e isso que tu disseste, a análise que tu tem feito aí, nos proporcionado ter acesso a essas informações, ela serve para nos conhecermos, né? Porque tu falou da Argentina ali, que o Brasil não se conhece, a gente não conhece o Brasil, né? Então, assim, mas isso está mudando e essas informações é que proporciona isso. Até eu vou te dar um exemplo. Antes, quando vinha uma enxurrada de carne do Centro-Oeste, eles dizem resfriada, mas na verdade é congelada ali, as costelas, uma tira ao comprido, não durava um dia no mercado. Hoje ela para. Hoje o mercado pensa 2 vezes botar carne de lá no Rio Grande do Sul, ela trava. Né? Por quê? Porque o consumidor começou a conhecer a qualidade. E qualidade, sabe, o consumidor ele quer o que é bom. No momento que ele começa a entender e a ver e a diferenciar, ele, opa, essa carne é boa. Hoje a gente diz assim, até na região da fronteira, aqui tudo, não existe carne ruim, né, Gilberto? Tu vai nos açougues ali, ó, é só carne boa. E isso tem mudado, né? Deixa eu complementar o que o Pedro está dizendo, assim, Antônio, te dizendo o seguinte, que o primeiro passo para nós ter isso é nós ter o nosso conhecimento. Quando a gente conhece, a gente começa a pensar diferente, a ver as coisas diferente e começa a divulgar isso também, que faz parte, e aí o mundo vai subindo. Bom, nós temos alguns cenários que está mudando isso. Por exemplo, a exportação do terneiro inteiro, do novilho precoce, vivo, tem feito nós produzir mais, que é o que tu diz. Quanto mais se exporta, mais se consome internamente. Porque para produzir um novilho precoce de até 12 meses, para exportar, ou de 12 a 24 meses, nós precisamos produzir uma fêmea. Porque produz um macho e uma fêmea. Não se consegue produzir 10 machos e nenhuma fêmea. Bom, primeiro passo isso. Então, nós começamos a consumir o gado mais novo, a carne está melhorando. Isso já é uma coisa que está acontecendo. Outra coisa que acontece é esse conhecimento que tu passa e a gente começa a passar para as pessoas e as pessoas vão se dando conta disso. E deixa eu te dizer uma coisa assim que eu tenho observado e dá para começar a falar e é um fato. O arroz de 2011, 2012, que nós começamos a exportar bastante para a América Central aqui, para os nossos países da América, México e outros aí, do nosso aqui, do arroz do Mercosul. O arroz do Mercosul ele tem uma qualidade muito superior do arroz dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 3 tipos de arroz que ele planta: o curto, que é a variedade japânica, tem o médio e tem o longo fino, que é o longo nosso aqui, o nosso longo fino. O longo fino representa 64, 65% da produção americana. Só que toda essa produção lá dos Estados Unidos é híbrido, a maioria.
E tem muito gessado e barriga branca, e aí a qualidade vai se superar. Amanhã ou depois, o México vai querer arroz do Brasil e não vai mais querer arroz dos Estados Unidos. Então isso vai acontecendo aos poucos, é uma longa data. Outra coisa que eu quero deixar aí para os nossos ouvintes entender o que o Antônio estava se referindo, a Índia, ela tem uma renda, um PIB anual em torno aí, eu não vou fechar bem os números, porque 2018, 2019, em torno de 2 trilhões e 300 por aí, o PIB da Índia. Enquanto o PIB da China é em torno de 10 trilhões. E o PIB dos Estados Unidos, para ter uma referência, é 20 trilhões. Mais ou menos é esta proporção. Se vocês entrar aí hoje, vocês vão ver mais ou menos essa proporção. Enquanto com a renda per capita na Índia é 2 milhões de dólares por aí, 2 mil dólares por pessoa, a China então vai ser 10. 9, 10, 8. Os Estados Unidos vai ser 65, porque os Estados Unidos têm 20 trilhões de PIB, mas tem 380 mil habitantes, divide por 380, e a China tem 10 e divide por 300, 1,400. Então, pessoal, isso é o que nós estamos falando de consumo e o nosso, um resumo aí de toda essa situação que o Antônio da Luz passou para nós aí. Por enquanto, Antônio da Luz, por mim, meu muito obrigado. Não sei o Pedro e a Cíntia, você tem. Não, obrigado. E só ali a parte de carne, né, da ingrediente culinário e gourmet, para o pessoal que está, às vezes, não. A ingrediente é aquele guisado, né, o normal guisado que se vende para hambúrguer, para a culinária é a parte de carne de panela, e tem um colchão, né? E o gourmet é os cortes nobres, né? E picanha, contrafilé, esses são os cortes dos restaurantes. Né? E amanhã eu, como bom classe média, é dia de dar uma gourmetizada aqui em casa. Esses cortes aí, nós vamos botar ele na churrasqueira. Para nós começa hoje, Antônio, já. Antônio, nós vamos agradecer a tua disponibilidade. Muito obrigada pelas tuas valiosas informações. Ficamos à disposição aqui do Cidade Rural, Rádio Tchê Alegrete. Todos nós alegretenses que gostamos muito, né, da tua fala e da tua experiência. Eu que agradeço, Cíntia, não só ter a oportunidade de falar para o programa contigo, mas, sobretudo, com poder ter essa conversa com esses dois amigos queridos, o Pedro Pífero e o Gilberto Pileco. E tenho certeza que muitos outros produtores que nos acompanham. Um grande abraço e bom final de semana a todos. Para ti também, obrigada. Agora são 12 horas e 51 minutos, senhores. Conversa muito excepcional, né? A gente sempre conversar com o Antônio da Luz, sempre traz uma bagagem enorme. Antes da gente comentar mais um pouquinho, Gilberto e seu Pedro, para quem ligou o rádio há pouco, seu pessoal, vamos reafirmar aí essa campanha importantíssima. Então a campanha foi replicada, como eu disse, dos outros municípios, Uruguaiana, Manoviana, tem outros municípios que participam, e só que cada local que arrecadar, as arrecadações que for feita em cada município vai ficar para aquele município, né? Mas o modelo se formatou em conjunto. Então tem uma conta tem uma página no Facebook, Agro do Bem Alegrete. Ali tem uma conta no Sicredi, as pessoas que quiserem contribuir com algum recurso, ou também pode com um alimento, né? Aí leva até o sindicato rural, o sindicato vai pegar todos esses produtos, e depois no final da campanha a gente vai contabilizar e aí vai fazer a entrega. Porque uma semana, Cíntia, que é só uma semana ali, é porque senão a pessoa pensa assim, depois eu vou doar, mês que vem, no final do mês, vou. Então, assim, quando tu coloca uma data justa, assim, a pessoa tem que fazer naquele período. E a ideia é essa, tu não ficar muito longo. Então, o Emerson da outra vez disse... Fica bem organizado, né? O Emerson falou nessa linha, e é isso mesmo, a ideia. A ideia é um tempo curto, até porque a gente tem outras coisas para fazer e não fica sempre monitorando e vendo essa campanha. Mas a gente largou, o pessoal da Unipampa fez a página no Facebook, já teve várias curtidas ali.
E acredito que vai andar bem. E as pessoas que contribuírem, a gente vai procurar botar os nomes na página, vai divulgando. Essa é a ideia nossa, né? Vai colocar na página e vai aparecer as pessoas que contribuem. E nós deixamos o programa aqui à disposição e até para anunciar se algumas pessoas que vocês querem anunciar algumas doações, coisa e tal, nós deixamos o programa aqui sempre à disposição. Não, e eu falei com o Ramos da CAAL ali, fui lá, quando estava montando o projeto e trocar uma ideia, vamos fazer o que... E aí ele já, de antemão, assim, direto, não, a CAAL é parceira, e agora, claro que a gente vai falar com outros empresários, né, outras entidades, e ver se a gente junta esse pessoal aí para dar esse apoio aí. Principalmente, a ideia é o polo, mas claro que não é somente o polo, a gente vai ver também... A prioridade é os polos, né? Depois A ideia a gente está procurando na ver... realidade, a prioridade é quem precisa. Só é que isto mesmo. Nos bairros, isto mesmo. A prioridade é quem precisa. Nos bairros de Alegrete e também vão olhar um pouquinho para os polos, que eu achei muito... Porque aqui tem pessoas mesmo, pessoas que não aparece o nome, que não vai ali, leva lá, bota na caminhonete 3, 4 cestas e leva ali no bairro. Sim. Então a facilidade da cidade é isso aí, há um empresário ali, não, vai ali, bota lá e sabe as famílias que até funcionários deles, né, muitas vezes, ou parentes de funcionários, ajudam, isso em tudo. Então o polo é longe, né, então fica meio, muitas vezes não alcança essas campanhas lá. Então a ideia é essa, a gente dá uma tocada para eles também, como diz né. Pedro, quero já deixar marcado aqui contigo, quando é que nós vamos fazer um programa sobre... a saúde. Como é que é? Vai, a qualquer hora. A associação Saúde Rural aí, também é interessante. A hora a qualquer hora. E agora hora. Cada vez mais é importante, né? Com essa questão de pandemia e tudo mais, as pessoas procuram mais, eu tenho visto isso, né? As pessoas querem o melhor, não depender só do SUS, a gente sabe que é bom também, né? Mas é bom cada pessoa ter o seu plano de saúde, isso é muito importante, né, Gilberto? Não, eu fico à disposição, é importante para nós, é importante para a sociedade toda aí entender e conhecer o plano. E hoje há uma demanda aí de parte de recursos através da ANS, do consumidor, em liberar alguns produtos, flexibilizar. Então isso a gente está sempre mudando, né? E está sempre se atualizando. E hoje a Associação Saúde Rural, dentro da região, tudo, ela é um produto bom. É uma empresa e um produto bom. Eu sei de pessoas que estão se tratando, graças a Deus que tem esse plano, muitas pessoas aí que a gente conhece, e é importante, então isso é uma pauta para vir no próximo programa. E as pessoas, só que assim, as pessoas acham que o plano é diferente dos outros, de maneira nenhuma, ele é igual aos outros. Até porque assim, tu não consegue ser diferente quando uma agência nacional da saúde, que é o que administra, o que regula os planos, ela é uma regra para todo mundo. Então, tu não consegue ser diferente. Então, às vezes, a pessoa, porque o plano faz isso, faz diferente. Não. O que ela é diferente porque ela é dentro do município que abrange outros poucos. Isso que é. Inclusive, Porto Alegre. Às vezes, tem planos que é nacional e estadual, o nosso não. Mas a regra de atendimento, ela é regrada pelas normas da ANS. Então, ela é é igual a todos os outros, não tem diferença. Cíntia, nós teremos que falar um pouquinho do arroz também, né? Pouca coisa. Olha, 2, 3 minutinhos, né, Paulinho Camargo? Mas antes é o seguinte, Miguel Giacomini, um abraço, Paulo Giacomini, Miguel Giacomini. Agora eles estão do nosso lado aí, do Itapororó, Ibirocai, por ali. Itapororó, quer dizer. Estão ali eles estão ali para aquele lado. Antes o Miguel era lá do Plano Alto, agora está aqui mais perto da gente. A Odete. Dona Odete, um abraço. Odete, de carteirinha, né? Esses dias ela queria, agora com esse negócio da pandemia, a Odete queria me dar umas guloseimas para mim ter em casa, porque a gente está muito em casa, comer isso. Um dia ela queria fazer um anuline, que se eu comia, um seu pão. O pão dela, maravilhoso. Aí a Odete faz um pão, barbaridade, e ele me ligou um dia que
Gilberto, o que tu quer que eu faça aí pra ti? Eu vou fazer uma nulina que tu gosta. E eu digo, Odete, faz uma polenta. E ela fez uma polenta e eu passei a semana toda. Hoje ela Só me na ligou polenta. de novo, depois do programa, passa aqui que tem outra polenta pronta. Ah, eu também quero. Então eu vou. Odete, Gilberto, um abraço pra ti. um abraço. Só aproveitar o seu Pedro aqui também. Um outro assunto que nós temos que falar, que já tenho demandas das estradas, né? Os produtores aí estão pedindo e a gente agora nós estamos com um novo secretário de infraestrutura, daqui a pouco chamar ele, o jovem William, parabéns para ele, né? Também, e para a gente